Vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, AEP. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Queria agradecer aí o convite do deputado Glauber Braga e do deputado Weber Costa, também do presidente Weber, por dar essa oportunidade da gente falar um pouco sobre um assunto de tamanha importância, não só no Brasil, como em todo o mundo. Eu pedi para falar depois do Paulo César e do Gabriele, porque eles dariam as informações técnicas importantíssimas que deram, e vou falar um pouco sobre a questão geopolítica do petróleo. Por que o petróleo é tão cobiçado? É o principal causador das guerras desde a Primeira Guerra Mundial. O petróleo é a fonte mais eficiente de geração de energia. É fácil de extrair, transportar, responde por 93% do transporte mundial, de material e pessoas. É a mais eficiente do que todas as demais fontes. Em terra, sua relação no Oriente Médio é de 100 para 1, relação energética, significa que você gasta uma unidade de energia e recupera 100 unidades. No caso de águas profundas, isso cai para 23 para 1, porque se gasta muito mais energia, mas a média é em torno de 60 para 1. E o segundo colocado é o carvão, que tem uma relação de 9 para 1. Portanto, o petróleo é disparado a fonte mais eficiente de energia que se tem no mundo. Próximo. É também matéria-prima para mais de 3 mil produtos petroquímicos, 85% do que a gente usa no nosso dia a dia, computadores, telefones celulares, DVDs, componentes eletrônicos, câmeras fotográficas, shampoos, fertilizantes, ou seja, são 3 mil produtos que vêm do petróleo e que tem pouca chance de ser substituído em curto prazo. Próximo. Para mostrar que a dependência dos países desenvolvidos do petróleo é que ele hoje responde por 59% da matriz energética mundial, e esses países não têm reserva. Portanto, estão numa situação de extrema insegurança energética. Próximo. A partir dos anos 80, o consumo do petróleo começou a superar o descobrimento. Hoje nós temos a alarmante proporção de que para cada barril descoberto, 4 são consumidos. E os países desenvolvidos, como eu falei, não tendo reserva, estão nessa segurança, nessa dependência brutal dessa energia. Quem precisa mais do petróleo? Nós temos aqui a relação de reservas que o Paulo César já mostrou. Temos hoje a Venezuela com 296 bilhões de barris, que é a primeira reserva mundial. Não é à toa que o Maduro está sendo tão fustigado, né? Grande parte, 75% dessa reserva estão nos países membros da OPEP. Temos os Estados Unidos com uma reserva de 30 bilhões de barris, com mais 18 do shale gas. Ele consome cerca de 10 bilhões de barris por ano. Então, tendo uma reserva de 48, digamos, ele tem uma reserva para 5 anos, se não importasse petróleo. E o Brasil, que tinha uma reserva de 17 bilhões de barris, com a descoberta do pré-sal, segundo geólogos da UERJ, essa reserva vai de 100 bilhões a 270 bilhões, inclusive porque fora dos limites do polígono do pré-sal ainda tem prospectos muito bons entre o polígono do pré-sal e o limite do mar territorial. Então podemos chegar aí em torno de 300 bilhões de barris. Próximo. Então quem precisa como eu falei, Estados Unidos é o primeiro, a Europa toda, o Japão, a Ásia, né? China tem 6 bilhões de barris, tem 12 bilhões de barris, consome 6 por ano. O Japão não tem petróleo, né? A Ásia como um todo, a Coreia não tem petróleo, então os países desenvolvidos estão numa imensa dependência desse energético extremamente importante, daí a sua importância estratégica mundial.
E aqui estão as empresas do cartel internacional. Eu separei esses dois porque uma semana antes do leilão de Libra, falei no Senado que o braço americano do cartel não iria competir porque a denúncia de espionagem poderia anular caso eles ganhassem. Então, profeticamente, eu denunciei que esse braço europeu é que ganharia, que entraria no leilão de Libra e não deu outro. Mas, enfim, esse cartel internacional pertence à dupla de empresários Rothschild e Rockefeller e, portanto, são praticamente o mesmo dono. E eles já tiveram 90% de controle das reservas mundiais e hoje tem menos de 5% do controle dessas reservas. Bom, quais as perspectivas? Nós temos aqui um gráfico que mostra que as grandes descobertas de petróleo já ocorreram até o ano 2000 e daqui para diante não há perspectiva de grandes descobertas, significativamente falando. Então, nós vamos ter problemas daqui para frente. Próximo. Essa curva aqui foi feita por dois geólogos famosos, Jean Laverre e Colin Campbell, geólogos com 40 anos de experiência, mostrando que nós estamos chegando a um pico de produção, hoje está em torno de 89 milhões de barris por dia. O Gabriel falou que nós vamos ter mais 20 milhões, então nós vamos ter uma curva de oferta muito inferior à demanda que tende a subir aqui para 110 milhões de barris por dia. E para compensar isso, nós temos aqui o pré-sal, precariamente o shale gas, que eu vou falar um pouquinho adiante. Então, não há perspectivas de os países se suprirem convenientemente. Daí essa guerra pelo petróleo no mundo inteiro. Por que então o preço caiu? Paulo César já deu uma fala e eu vou aprofundar um pouco mais em termos geopolítica, que Estados Unidos e Arábia Saudita desmontaram a União Soviética na década de 90, derrubando o preço do barril para 13 dólares. Como o faturamento da Rússia, 50% vem do petróleo, da União Soviética foi desmantelada e hoje a Rússia, que está incomodando os Estados Unidos através dos BRICS, junto com a China, a Índia e o Brasil. Então, essa derrubada do preço tem muito a ver com a Arábia Saudita e Estados Unidos, porque a Arábia Saudita inundou o mercado, jogou 1 milhão a mais de barris por dia, fazendo com que a oferta superasse a demanda, daí derrubando os preços. Fragilizando a Rússia, fragilizam os BRICS. E os BRICS querem emitir uma moeda alternativa ao dólar, que para os Estados Unidos seria um desastre. Então, fragilizando os BRICS, eles vão tentar eliminar essa ideia de uma moeda alternativa. Enfraquece ainda Irã e Venezuela. A Venezuela está aqui no quintal dos Estados Unidos, é a maior reserva do mundo. Fragiliza a posição do governo brasileiro, da Petrobras e do pré-sal para poder conquistá-lo. Vocês estão vendo aí um projeto para tirar a Petrobras da operadora única, que vai ser a entrega do nosso petróleo para as empresas do cartel. E, por exemplo, disse a ministra da Economia da Ucrânia, segundo Boaventura de Souza, é americana e assumiu o Ministério da Economia da Ucrânia para fustigar a Rússia. E aqui então a questão do shale gas. Foi decantado como uma reserva imensa, que os Estados Unidos seria uma nova Arábia Saudita. E aqui nós temos um gráfico publicado pela Agência Internacional, Agência de Informações Energéticas dos Estados Unidos, que diz que entre 2010 e 2040 o shale gas representará 1/3 da produção americana. E a produção americana é 1/3 do consumo. Portanto, de 2010 a 2040, o shale gas representará 1/9
da produção americana. Teve um boom e está previsto aqui em 2019 o pico de produção americana. Então o shale gas não vai dar aos Estados Unidos o conforto que eles esperavam em termos de energia. Hoje os Estados Unidos ainda importa 7 milhões de barris por dia, produz 11 milhões, então a tendência é aumentar essa dependência. E aqui mostra um gráfico, aí estou entrando na seara do Paulo César, que como o shale gas, o reservatório é muito compacto, então exige fraturamento hidráulico, etc., com injeção de produtos poluentes, mas o poço se depleta em um ano e meio. Então a necessidade brutal de aumentar o número de poços. Nós vemos aqui que entre 2010 e 2014 aumentaram de 10 mil para 25 mil poços perfurados nos Estados Unidos. Então o shale gas, infelizmente, não será a solução de independência energética americana. Próximo. E a maldição do petróleo? A Noruega, como o Paulo César já discorreu bastante bem, desmente a maldição do petróleo. A Noruega, até a década de 70, era o segundo país mais pobre da Europa. Vivia de vender peixe e uns produtos lá, minerais de baixa qualidade. Descobriu o petróleo do Mar do Norte, administrou corretamente e se transformou no país mais desenvolvido do mundo, tendo hoje, por os últimos 5 anos, o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta. Saiu do segundo país mais pobre da Europa para o mais desenvolvido do mundo e ainda tem um fundo soberano por 900 bilhões de dólares e ainda tem 9 bilhões de barris de reserva. Então isso é administrar bem e se transformar num país desenvolvido com petróleo, com essa riqueza fantástica que é esse produto. Por outro lado, os países que entregaram seu petróleo para multinacionais estão todos na miséria. Nós temos exemplo aqui, ó, Gabão, Nigéria, Angola, Iraque e outros. Então, companheiros, meus amigos, se um país não administra a sua riqueza, o seu povo não usufruirá dessa riqueza. Próximo. Qual a magnitude do pré-sal? Próximo. Aqui tem a província, que eu falei, né, que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo. O Paulo já discorreu bem sobre ela. Mas eu falava que nesse trecho aqui, entre esse limite e o mar territorial, existem ainda prospectos, segundo o ex-diretor Guilherme Estrela, de excelente qualidade, que podem, além dos 270 bilhões previstos aqui, acrescentar um valor ainda mais significativo de petróleo. Próximo. Aqui os campos já descobertos. Próximo. Nós temos descobertos Lula 9 bilhões, Iara 4 bilhões, Franco 10 bilhões ou mais, segundo Paulo. Libra, estimado agora em 15 bilhões, porque cada curso que fura supera a expectativa. Temos Carioca, Carcará, Florim e outros 10 bilhões, ou seja, temos já cerca de 60 bilhões de barris descobertos. Aí, como disse o Paulo César, a parte da Petrobras vai de 30 a 40 bilhões de barris, e isso dá para pelo menos 50 anos de consumo nacional. Então, por que nós precisamos leilões? Por que nós precisamos entregar isso para empresas estrangeiras explorar, se nós temos tecnologia, temos mercado nacional e temos todas as condições de produzir essa província? Segundo o próprio Paulo César, se o fator de recuperação for o mesmo obtido na bacia de Campos, essa reserva dobra. Passa de 60 para 120, 105, né, como ele falou, porque o Petrobras hoje está considerando isso aqui como um fator de recuperação de 33%. Mas ela obteve 50, 60, né, na bacia de Campos, então esse valor aqui de 60 bilhões praticamente dobra. E isso dá para mais de 50 anos de consumo nacional e ainda exportando, né? Próximo.
Vamos falar um pouquinho dos marcos regulatórios, né? Aí já, o Paulo já falou bem, o Gabriel também. No Brasil, Estados Unidos são concessão, partilha são os países exportadores, serviço Arábia Saudita e México, que também tem uma parte agora de concessão. Venezuela é joint venture de concessão, Rússia e Nigéria regime múltiplo. E risco compartilhado é a Noruega, que passou de um contrato de partilha para um quase concessão, que é um contrato de risco compartilhado. Próximo. Então, falando um pouco de cada um, nós temos no Brasil a lei de concessão, é a 9478/97, que gera o pior contrato de concessão do mundo. Eu vou falar um pouquinho adiante. Próximo. O artigo 26, né, diz que a concessão implica para a concessionária a obrigação de explorar por sua conta e risco, em caso de êxito, produzir petróleo e gás em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens. Então, quem produz um contrato de concessão é dono, faz o que quer e paga de impostos ao país 10% de royalties e do total 20% do somando todos os impostos, isenções, etc. Não é isso? Então, paga 30% ao país em dinheiro. Próximo. No Oriente Médio, aqui nós temos um gráfico que mostra os países exportadores. Países exportadores, em média, ficam com 82% do petróleo produzido em petróleo. Então, você veja, o Brasil fica com 30%, no máximo a 40%, quando tem participação especial, enquanto os países exportadores, quer dizer, 70% da produção mundial, ficam com 84%, do 82%, a Noruega com 80%, Venezuela com 94%, Colômbia com 89%. Então nós ficamos numa situação extremamente desfavorável em relação aos demais países. Próximo. Temos a lei 12.351, que foi já no governo Lula. Ela altera a propriedade do petróleo, passa a ser do governo, passa a ser do povo brasileiro, e ela paga os custos de produção em petróleo e paga uma parte dessa produção, do chamado óleo-lucro, para a empresa operadora. Então, é infinitamente melhor do que o contrato de concessão. Depois tem a lei 12.734, que foi uma lei para corrigir essa lei, que passou o royalties para 15%, e eliminou um artigo 42 que dizia que o royalties pago será devolvido em petróleo para o produtor. E teve a lei 12.276, que foi a cessão onerosa. A Petrobras comprou áreas do governo num local que era previsto produzir 5 bilhões de barris, tem uma reserva de 5 bilhões de barris, e a Petrobras pagou essa área e depois descobriu o campo de Franco, que hoje é Búzios, que tem mais ou menos 10 bilhões, descobriu o campo de Libra, e antes que ela se apossasse do campo de Libra, ele foi leiloado, vou falar um pouquinho adiante. Então temos a concessão do petróleo de quem produz, temos a lei de partilha, que a União retoma a propriedade do petróleo, e temos a cessão onerosa. São 3 regimes marcos regulatórios atuais no Brasil. E aí tem agora o projeto Serra, que eu falei, que vai entregar o petróleo para as empresas estrangeiras. Tivemos a emenda Jucá. O Jucá é considerado o relator oficial da República, todo projeto importante no Senado, ele aqui relata. Então ele fez aqui um engodo, uma enganação, colocando uma emenda, diz, não, nós vamos dar a chance à Petrobras de ser dona da área do pré-sal. E a emenda diz o seguinte: o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, poderá entregar a área do pré-sal à Petrobras. Ora, meus amigos,
A Lei 12.351, no seu artigo 12º, diz o seguinte, que a área estratégica será entregue à Petrobras. E o campo de Libra, que é a área mais estratégica do mundo, é o maior campo do mundo, e é um campo que não tem risco zero, porque já está descoberto. A área estratégica é baixo risco e alto retorno. Então ele tem risco zero, porque já está descoberto. Mais 2 minutos. E alto retorno, que é o maior campo do mundo. Então, quando diz que tem que ser entregue à Petrobras, o CNPE não obedeceu, imagina, não poderá ser entregue. Então, isso foi um encontro aí para o presidente Dilma ficar satisfeita e mudar de posição, aprovar esse contrato absurdo, esse projeto absurdo. Então, agora o CNPE terá muito menos obrigação de fazer. Saímos de uma obrigação legal, quer dizer, Petrobras é operadora, para uma mera decisão política do governo de plantão, sujeito a todas as pressões do cartel internacional. Consequência do projeto Serra, imediata. A unitização dos campos de gato do mato, que a ANP havia cedido à Shell, já, que ele está parte da União, conjunto com o da Shell, é continuação do projeto do campo da Shell do gato do mato. E nós fizemos um artigo dizendo que isso era ilegal, porque o Petrobras é que tem que ser operadora. A ANP suspendeu e entregou para pressar o petróleo decidir. Agora não vai haver mais nenhuma barreira. Vai poder entregar a Shell produção no campo da extensão de gato do mato, que é uma extensão da União. Imediata é a perda de emprego e renda no país, porque, como o Gabriel muito bem colocou, a empresa concessionária que define ritmo de produção, compra de equipamentos, compra de tecnologia. Então, essas são as consequências péssimas, que a Petrobras vai perder a sua condição de gerar tecnologia, que é a condição de operadora que permite a ela fazer isso. Vão deixar de comprar no Brasil e todas as geração de emprego e tecnologia serão profundamente prejudicadas. Para finalizar, estou correndo um pouco por causa do tempo, a situação atual da Petrobras. Tem reservas superiores a 30 bilhões de barris, aumentou a sua produção em 4% em 2015, tem 80 mil trabalhadores sérios, éticos e altamente competentes, 10 mil para cada pilantra que estava lá. Então, esse pessoal está produzindo isso. Ganhou em fevereiro de 2015, não saiu uma linha impressa nenhuma. O Oscar da indústria de petróleo, o OTC Award, pela terceira vez, é a única empresa petrolífera que ganhou por 3 vezes esse prêmio pela sua excelência tecnológica. Está produzindo mais de 1 bilhão de barris no pré-sal em apenas 7 anos do início das atividades. Teve um lucro de 98 bilhões bruto em 2015 e 13,6 bilhões de lucro líquido. E teve uma baixa contábil absurda que transformou isso no maior prejuízo da história. Pronto. E para finalizar, por que não mudar a lei de partilha? Que as empresas privadas internacionais do cartel são as mais corruptas e corruptoras do mundo. Matam, derrubam o presidente e causam as guerras mundiais. A Petrobras é a empresa mais capacitada e que mais defende o interesse nacional no meio ambiente. A Petrobras, sendo operadora única, inibe os 2 maiores focos de corrupção na produção de petróleo, que são a medição fraudulenta, recorrente no mundo inteiro, e o superdimensionamento dos custos de produção, que são ressarcidos em petróleo, e acontece também no mundo inteiro. Porque se abriria a mão de uma riqueza estratégica e não se ganharia nada, porque qualquer empresa que for produzir o pré-sal vai gastar o mesmo tempo que a Petrobras, com o agravante de remeter todo esse lucro para as suas matrizes. As reservas do pré-sal, segundo o geólogo, montam de 176 a 280 bilhões de barris, portanto, é uma das maiores reservas do mundo
e que tem que ser administrada pelo órgão governamental para reverter em benefício do brasileiro. Muito Obrigado, obrigado. Fernando.